do conhecimento, o hadith de Ubay ibn Ka'b, que nós citamos uma parte dele, paramos onde o profeta Musa, alayhi salam, ele estava junto com a pessoa que estava junto com ele e chegaram até a rocha. E ali, na rocha, quando o peixe ele se foi no mar, e eles no outro dia continuaram andando, até que o Musa, alayhi salam, se cansou e pediu para comer, e o garoto que estava junto com ele disse para ele, o peixe, que era o sinal onde ele iria no mar, eu vi ele ontem, só que esqueci de te avisar. O profeta Musa, alayhi salam, junto com o rapaz que estava com ele, eles voltaram novamente até chegarem na rocha. Chegando até a rocha onde era o sinal que Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para o profeta Musa, alayhi salam, que naquele lugar você iria encontrar a pessoa que você irá aprender dele algo que você não conhece. Ele chegou ali e viu um homem que estava coberto. Esse homem que estava deitado e coberto, Musa alayhi salam cumprimentou ele, dizendo: Assalamu alaikum. Esse homem, chamado Al-Khadir, ele disse: e de onde que você aprendeu o salam? Ele não conheceu o profeta Musa alayhi salam, sendo que naquele local não tinha pessoas que se cumprimentavam com o cumprimento do salam. Musa alayhi salam, quando cumprimentou Al-Khadir olhou para ele dizendo: de onde que você aprendeu o salam? Musa alayhi salam disse para ele: eu sou o profeta, eu sou o Musa. Ele disse: Musa do povo de Israel? Ele disse sim. Aí o profeta Musa alayhi salam disse para ele: eu posso te seguir para aprender daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou de retidão? O Khadir, ele disse: você não consegue ter paciência comigo para aprender aquilo que Allah me ensinou. Ó Musa, eu tenho um conhecimento que você não tem. E você tem um conhecimento que Allah te ensinou que eu não tenho. Cada um tem um tipo de conhecimento. E ele disse, o profeta Musa alayhi salam: você irá me encontrar se você permitir que eu te siga para aprender. Você me eu prometo que irei ser paciente ao aprender daquilo que você me ensinará. E eu não irei desobedecê-lo em nada. E Al-Khadir, ele aceitou, dizendo que você tem que ter paciência e não poderá me perguntar em nada. E essa história está na Surat Al-Kahf, dentro do Alcorão Sagrado, mais prolongada. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos cita algo dessa história. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: e eles foram andando, o profeta Musa alayhi salam, junto com o Khadir, na costa do mar. E eles não tinham um navio para seguirem para o lugar onde eles queriam ir. E de repente passam um navio. E eles falaram com as pessoas do navio para carregarem eles. E o Khadir, ele foi reconhecido pelas pessoas do navio. E carregaram eles sem que eles pagassem. Eles reconheceram o Khadir e disseram: vocês podem subir e não precisam pagar. E os dois subiram e de repente veio um pássaro e parou na parte do navio. E ele tirou uma gota daquela água do mar. O Khadir, ele disse para o profeta Musa alayhi salam, ele disse para ele: ó Musa, o meu conhecimento e seu conhecimento, sendo os dois profetas, o Khadir também era um profeta, só que o Musa alayhi salam, ele era mais nobre na profecia do que o Khadir. Mesmo assim, o Khadir alayhi salam, ele disse para o profeta Musa: o meu conhecimento e seu conhecimento em relação ao conhecimento de Deus é igual a essa gota de água que esse pássaro tirou desse mar. Então, por mais que a pessoa tenha conhecimento em relação ao conhecimento de Deus, isso não é em nada. E, de repente, eles andando no barco, Al-Khadir, ele pegou uma parte da madeira e ele puxou. Ele fez um buraco naquele navio. Musa alayhi salam, ele disse para o Khadir: são pessoas que nos carregaram de graça sem pagarmos, e você está quebrando o navio deles. O Khadir alayhi salam, ele disse: eu não te avisei que você não terá paciência no meu conhecimento? Se você me seguir, não poderia me perguntar. E agora você está perguntando por que eu tirei essa madeira desse navio.
Aqui essa história que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos conta, ele não cita o resultado depois, mas isso está dentro do Coran, na Surat Al-Kahf, como nós falamos, o motivo que ele tirou essas madeiras. E aqui Musa alayhi salam disse para ele, eu peço desculpas, isso foi um esquecimento, por isso que eu te perguntei. Então ele esqueceu e foi perguntar para o profeta Musa alayhi salam o motivo, para o Khadr alayhi salam, o motivo que ele tirou aquela madeira. E eles foram andando, até que eles viram um garoto. E o Khadr alayhi salam, ele pegou e matou aquele garoto, tirou a cabeça dele. Musa alayhi salam, ele disse, você matou uma pessoa inocente sem ele ter matado alguém? Você fez algo inaceitável. O Khadr alayhi salam, ele disse para ele, eu não lhe disse que você não consegue ter paciência comigo? Ibn Uyayna, um dos grandes sábios que citou esse hadith, ele disse, a segunda parte que o Khadr disse para ele, ele confirmou a mais, do que você não terá paciência comigo. E o Musa alayhi salam disse para ele, na próxima vez, se eu lhe perguntar algo, nós teremos a separação. Então você não precisa mais me deixar ir com você para aprender. Eles foram andando até que chegaram numa cidade. Essa cidade, eles pediram que as pessoas dessem comida a eles. E essas pessoas impediram eles de dar qualquer coisa de comida. E o Khadr alayhi salam, ele viu uma parede que estava caindo. E ele fez com a sua mão assim, e ele levantou aquela parede. O profeta Musa alayhi salam disse para o Khadr, se você quisesse, você poderia pegar condições com isso, ou dinheiro para essas pessoas que levantou essa parede que ela estava caindo. O Khadr disse para ele, esse momento nós deveremos nos separar, porque as condições eram você não perguntar mais. E o Musa alayhi salam, depois que ele fez essa pergunta, o Khadr disse, esse momento nós deveremos nos separar. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ele citou essa história, ele disse que Allah tenha misericórdia do profeta Musa alayhi salam. Se ele tivesse mais paciência, nós poderíamos aprender a mais do que nós aprendemos com ele. Com certeza essa história que o Rasul alayhi salatu wassalam, ele contou, e ela está dentro do Alcorão Sagrado, então foi confirmada no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nos mostrar algo do conhecimento que nós não conhecemos também. Algo desse conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala mandou o profeta Musa alayhi salam para aprender com o Khadr. O Khadr, o conhecimento que ele tinha sobre a questão do destino, as questões do destino. Aqui o Khadr, quando ele foi e subiu naquele barco, aquele barco era de pessoas pobres. E tinha um rei naquela época que ele pegava os barcos e ele levava para ele. E ele somente procurava os barcos que eram inteiros. O Khadr alayhi salam olhou naquele barco, era um barco novo. E ele sabia que aquele rei naquela época iria tomar o barco dessas pessoas, desses pobres. Ele foi tirar aquela madeira não iria afundar o barco. Mas sim, quando o rei mandasse alguém, ele ia ver que aquele barco não era novo e tinha um defeito. Então, com esse defeito, iria largar. Então, essa é uma questão que o Khadr ele fez para permanecer aquele barco para os pobres. Em relação à criança, o Khadr alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala destinou a ele, ensinou a ele e ordenou a ele que matasse aquela criança. E isso é para um profeta que era um mensageiro, e a revelação foi de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostrou para o profeta Musa alayhi salam, através do Khadr, que essa criança ou esse garoto, se ele crescesse, iria ser um tirano, uma pessoa que iria preocupar os seus pais, iria desviar os seus pais da retidão que eles estavam, que eles eram muçulmanos, que seguiam a palavra de Deus. Então Allah subhanahu wa ta'ala determinou que esse garoto morresse para preservar os pais dele na retidão do Islã, e que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a eles um outro filho que seja um filho nobre, que poderia permanecer os pais no Islã, e aquele garoto também permaneceria no Islã, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que morresse aquele garoto. Em relação àquela parede, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse também sobre essa questão que naquela cidade as pessoas eram pessoas não boas,
avarazes, eles eram pão duros, e mesmo assim tinha ali duas pessoas, dois órfãos, que os pais deles eram pais nobres, eram pais devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. E eles tinham um tesouro embaixo daquela parede. E que se aquela parede caísse, as pessoas daquela cidade iriam pegar aquele tesouro e não dar para esses dois órfãos. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Khadr que ele construísse aquela parede, preservasse aquela parede, até que os órfãos crescessem e issem naquele lugar e tirassem um tesouro que o pai deles deixou a eles. Nós aprendemos dessa história que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou que o destino das pessoas, ele se divide em três partes. Na nossa vida acontecem várias questões que são questões que às vezes inaceitáveis, que a gente não aceita elas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala coloca a gente em testes. O primeiro teste, Allah subhanahu wa ta'ala, ele mostra para nós que há coisas que elas não são, para nós, são inaceitáveis por nós, só que logo a gente vê e percebe que se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse feito isso, de desgraças e tal, de mortes, de acidentes, de qualquer coisa que acontece na nossa vida, Allah pode mostrar depois que devido a esse acontecimento você foi protegido por algo muito maior. Então você aceita aquilo que aconteceu com você. Tem coisas que acontecem na nossa vida que no final a gente vê e tem a aceitação daquilo que aconteceu. Isso em relação àquele barco. Em relação ao garoto, Allah subhanahu wa ta'ala às vezes determina algo na nossa vida e que nós percebemos que esse algo é uma coisa que inaceitável por nós. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, através disso, Ele quis que algo maior do que isso fosse nos defender na nossa vida, sem que nós percebêssemos. Em relação ao garoto que foi morto, os pais dele nunca irão saber porque esse garoto irá crescer e ser um tirano e que ele iria tirá-los da retidão e do Islã. Só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabia desse destino sem que nós percebêssemos disso. Então, há alguns destinos na nossa vida que nós não percebemos, só que Allah subhanahu wa ta'ala com isso, ele determina algo benéfico na nossa vida. A terceira questão, que é o destino que nós não sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala destina na nossa vida. Sempre nós vimos o bem, da maneira que aqueles dois órfãos, quando eles cresceram, eles viram que o tesouro deles está preservado. O motivo daquilo, eles não sabem. Mas Allah subhanahu wa ta'ala contou para nós um tipo daquele destino, da maneira que foi preservado pelo Khadr. Então, na nossa vida também acontecem vários destinos que são benéficos, que nunca iremos reconhecê-los ou nunca iremos olhar para esses destinos que Allah subhanahu wa ta'ala destinou na nossa vida. E assim Allah subhanahu wa ta'ala ensina al Khadr para nos ensinar também que tudo que acontece nessa vida é destinado por Deus. Talvez nós reconhecemos e às vezes não. Às vezes nós percebemos e às vezes não percebemos. Só que tudo que Deus destina para nós na nossa vida é benéfico para nós. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele também, pela humildade dele, ele disse, se o profeta Musa alaihi salam tivesse mais paciência, nós iríamos aprender a mais com ele, com o Khadr. E assim a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo conhecimento que ele tinha também, era humilde de ter mais conhecimento e querer conhecer a mais também em relação a aquilo que ele aprendeu com o Khadr e com o profeta Musa alaihi salam. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.